Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo. Vamos começar mais uma aula de mecânica dos fluidos da nossa série Fácil e Descomplicada, desmistificando a mecânica dos fluidos. Esta é a aula 15, é a equação da energia para regime permanente, parte 3. Bom, essa é a aula 15, é a parte 3 da equação da energia para regime permanente, e nessa aula a gente vai falar da equação da energia na presença de uma máquina. Então, a partir da equação de Bernoulli, que a gente falou na última aula, o que acontece se a gente acrescentar mais uma máquina no caminho. Bom, antes da gente começar, eu sempre faço uma revisão, porque os conceitos anteriores são importantes para a gente continuar fazendo um bom desenvolvimento. A gente falou na última aula de equação de Bernoulli, ou algumas pessoas falam equação de Bernoulli, né? Aí eu já não, para ser sincero, eu não sei qual é a pronúncia correta. O importante é entender o conceito. A equação de Bernoulli nada mais é do que a equação da energia quando eu não tenho máquina, quando eu não tenho perdas, e com isso eu tenho a consequência é a conservação da energia. Lembrando que a energia, a gente está falando de altura de energia ou carga, que a gente falou, comentou na última aula, e a gente pode estar definindo aí o Hzão, né, que a gente vai estar usando aí como Z1 mais V1 ao quadrado sobre 2G mais P1 sobre gama igual a Z2 mais V2 ao quadrado sobre 2G mais P2 sobre gama. Essa aqui é a equação de Bernoulli, a equação de Bernoulli, vamos dizer, colocando as variáveis aí, digamos assim, né? Lembrando que o H ele pode ser, a gente chama de altura de energia, vai aparecer lá a altura manométrica também da bomba, como o HB, a gente vai estar falando disso daqui a pouco. E pode ser definido então, cada parcela dessa equação anterior aí, da equação de Bernoulli, seria um H no ponto, então H1 igual H2, né? Então, eu posso também estar escrevendo, ao invés de escrever da forma anterior, eu posso estar pressão sobre gama, ou pressão sobre ρg, que é a mesma coisa, né? No fundo dá na mesma. E aí vai dos dados que você tem, você vai usar uma ou outra, ou, né? Eu normalmente eu uso ρg, mas é por uma questão de costume, não tem nenhuma implicação nisso. E o resultado da equação de Bernoulli é que H1 é igual a H2, porque eu não tenho perdas, todas as hipóteses, é regime permanente e por aí vai. Bom, o que é então a equação da energia com uma máquina? O que a gente entende por máquina? Máquina é qualquer dispositivo que inserido no escoamento forneça ou retira ou energia do mesmo, né? Então, se eu coloco um dispositivo que ele vai extrair energia do fluido ou ele vai fornecer energia para o fluido, eu tenho aí uma máquina. Então, se eu for uma máquina que extrai energia, eu tenho uma turbina ou um motor, por exemplo, um motor pneumático, né? Como que é o motor pneumático? Eu tenho um ar comprimido, o ar comprimido passa pelo motor e ele gera um torque numa ferramenta pneumática, por exemplo. Então, eu tenho um motor pneumático. Ou eu tenho uma bomba, né? Então eu tenho uma bomba que vai fornecer energia para o fluido. No caso dos fluidos compressíveis, eu tenho um compressor que vai dar essa energia para o fluido aí. Bom, então bomba, máquina que fornece energia para o fluido. Turbina é máquina que extrai energia do fluido. Então aqui vai ser os mais comuns para a gente na mecânica dos fluidos. Mas já como eu já citei, motor hidráulico, eu tenho o motor pneumático. Então tudo isso são formas de máquinas que vão, no caso, extrair energia do fluido. Então seria o equivalente à turbina aqui na hidráulica, né, na parte de mecânica dos fluidos. Mas o conceito é o mesmo. Então, partindo da equação de Bernoulli, a gente tem o quê? Que H1 é H2, porque eu não tenho perdas, né? Não tenho perdas, não tenho nada, não tenho troca de calor, regime permanente, propriedades constantes e por aí vai. Bom, então tá aí, né, um tubo de corrente, onde eu tenho a seção 1, que eu vou estar analisando, e a seção 2, e entre as duas seções eu tenho uma máquina qualquer, né? No caso do livro do Frank Brunetti, ele usa muito essa questão de tubo de corrente.
poderia ser também o que alguns livros chamam, no caso do Fox McDonald, do volume de controle. O que seria o volume de controle? É uma região dentro do meu sistema, né? Então existe diferença entre volume de controle e sistema. Sistema é uma coisa fixa, volume de controle é alguma coisa que pode ser móvel. Então o meu volume de controle é onde eu vou analisar os efeitos, as consequências, o que está acontecendo ali, né? Então, só fazendo um paralelo. Bom, o que eu tenho então? Eu tenho energia em 1 e vou percorrendo todo o fluido até chegar em 2. Se eu não tivesse não tivesse máquina, não tivesse nada, o que eu teria? H1 igual a H2, como está ali agora há pouco. No entanto, dependendo do tipo de máquina que eu tenho aí apresentado na figura, eu vou ter um acréscimo de energia no fluido ou vou ter uma redução de energia do fluido. Então, dependendo do tipo, a equação vai ficar de um jeito ou do outro. Então, se for uma bomba, o que acontece? Bomba, ela entrega energia para o fluido. É chamado as máquinas geradoras. Por que máquinas geradoras? Porque ela está gerando energia para o fluido. Agora, poderia ser uma máquina motora, que ela é movida pelo fluido. Bom, voltando aqui então. Estou na seção 1, estou caminhando pelo fluido, cheguei na máquina. Que máquina é? Uma bomba? Opa, se é uma bomba, essa máquina ela vai fornecer energia. Então H1 mais HB, que é a H manométrica da bomba, a altura manométrica da bomba, o HB, cheguei em 2, igual a H2. É mais ou menos parecido com o que a gente falou lá em estática, vai para um lado, vai para o outro lá até chegar, né? Então eu vou percorrendo o fluido, cheguei na máquina, eu tive um acréscimo de energia na máquina, então eu vou chegar em 2 com mais energia que eu tinha em 1. Da mesma forma, se for uma turbina, o que vai acontecer? Eu vou percorrendo de 1, cheguei na turbina. A turbina ela extrai energia do fluido. Ao extrair energia do fluido, eu tenho menos energia. Igual, aí eu chego em 2, então vai ser igual a 2. Nesse caso, no ponto 2, eu vou ter menos energia do que eu tinha energia em 1. Por quê? Porque a minha turbina retirou a energia do fluido. E aí eu posso escrever matematicamente isso de uma outra forma, que H1 é igual a H2 mais HB. É claro que o entendimento é que quando eu chego na máquina é que eu vou perder energia. Por isso, o correto, digamos assim, do ponto de vista de desenvolvimento seria H1 menos HB igual a H2. Mas a gente está numa equação, matematicamente falando, não teria nenhum problema de você jogar para lá, e que é o que mais acontece. Mas eu estou frisando isso para chamar a atenção para o intuitivo, que é o intuitivo que importa, que é o que é mais importante, que eu comentava com meus alunos. O importante não é saber se chama equação de Bernoulli ou o que chama, mas é que você entenda, compreenda os conceitos, para quando você precisar disso aqui, você consegue retomar o assunto muito mais facilmente, e aí você vai evoluir, né? Então essa que é a ideia aqui que a gente traz nesse vídeo. Bom, se eu estou falando de uma máquina, eu tenho que falar então de potência da máquina. Bom, o que vem a ser potência da máquina então? Também chamada de potência hidráulica. Alguns livros chamam de potência hidráulica. Essa potência hidráulica é a potência que efetivamente vai estar sendo ou está disponível ou vai ser consumida de fato, né? Bom, eu tenho potência da definição é trabalho dividido por unidade de tempo. Então, joule por segundo, que no caso é watt. Só que watt é uma unidade pequena, então a gente usa muito comumente o quilowatt ou megawatt. Eu até costumava falar na faculdade que o professor falava quando era uma coisa pequena, não sei quantos kilowatts. Quando era uma turbinona, não sei quantos megawatts, que no fundo é a mesma coisa, né? Eu acho até engraçado essa ênfase aí na unidade, ao invés de falar watt, falar watt, né? Grande porcaria. Bom, o que eu tenho? Potência hidráulica, então, energia mecânica por tempo. E energia mecânica, eu tenho a energia mecânica por peso e eu tenho peso por tempo. Por que eu estou fazendo isso? Para a gente poder trazer isso para dentro da mecânica dos fluidos aqui. Bom, energia mecânica por peso é carga, que a gente acabou de comentar e até a gente comentou na aula anterior. E peso por tempo é vazão em peso.
né? Então é o QG que a gente falou lá em cinemática. Então lembra que eu falei lá na... Lembra não, né? De repente você não assistiu. Se você não assistiu, vai lá e assiste. Mas a gente comentou lá que tem a vazão em peso, vazão em massa e vazão volumétrica, né? Então se eu tenho... Ou você... O ideal é você usar vazão em massa ou vazão em peso. Por quê? Porque se você tiver oscilação da massa específica, você consegue trabalhar nessa oscilação. Agora, trabalhar com vazão volumétrica, se você estiver trabalhando com gás, você pode ter problema aí de resultado. Bom, o que é carga? Carga, a gente viu da equação de Bernoulli, é o H. É o Hzão. Né? Não é o H não é uma altura, um Hzinho que é a altura geométrica. É uma altura de energia ou carga. Né? Então a gente vai estar falando de altura de energia. E o que é vazão em peso? É ρg, ou seja, é a massa específica vezes a gravidade vezes a vazão volumétrica. E eu posso escrever isso de uma outra maneira, que seria gama QH. Então a potência hidráulica ela vai ser gama vezes o Q vezes o H, ou ρg QH. Então a posição aí, né, não muda, né? Mas comumente a gente escreve mais da forma como está ali, gama QH ou ρg QH. É só um convencionamento, digamos assim. A gente convenciona e o pessoal utiliza mais dessa forma. Bom, a gente não pode deixar de falar de rendimento. O que é rendimento de uma máquina? Né? A gente vai estar usando a letra grega eta aí. A potência disponível não coincide com a potência aproveitada. Então muitas vezes eu vou usar uma coisa, mas eu tinha disponível outra coisa. Né? Então assim, eu costumo até falar que de um modo geral o rendimento é o menor dividido pelo maior. Então é o que eu aproveitei e o que eu tinha disponível. Por que eu não coincide? Porque eu tenho perdas, eu tenho atrito, eu tenho uma série de coisas que prejudica esse aproveitamento. Então, por que eu estou falando dessa forma? Porque se for bomba é de um jeito, se for turbina é de outro. Então você tem que entender o conceito aqui para poder saber quando é um, quando é outro. Alguns livros colocam de uma forma que eu particularmente não gosto, porque você você tem que decorar. E eu particularmente prefiro trazer a questão para o entendimento do conceito, que aí você consegue desenvolver isso quando for necessário. Bom, no caso de bomba, o que eu tenho? Vamos imaginar aqui a figura abaixo. Eu tenho um motor elétrico que fornece na ponta do eixo uma potência de eixo. É claro que o rendimento elétrico também tem seu rendimento, mas eu estou imaginando só o consumo de energia elétrica vai ser maior do que a potência que ele entrega de fato. Mas eu vou ter uma potência de eixo lá no centro, lá no eixo da bomba, que vai gerar o rotor, que vai entregar essa energia para o fluido. O que vai acontecer? A potência de eixo ela é maior do que a potência hidráulica de fato que vai ser entregue para o fluido. Né? Então, nesse caso, o rendimento da bomba vai ser a potência hidráulica, que é o que eu tenho disponível no fluido, dividido pela potência de eixo. Por quê? Porque a potência de eixo, eu tenho a máquina que tem mais energia do que ela consegue entregar de fato para o fluido. Então, o rendimento aí, potência hidráulica dividido pela potência de eixo. Então é só se você pensar, bom, bomba, o que a bomba faz? Ela entrega energia para o fluido. Ela vai conseguir entregar tudo que ela tem disponível? Não. Então, a potência, o que é a potência que o fluido tem? Potência hidráulica. Então, se eu tenho potência hidráulica, a potência da bomba ela é maior do que a potência hidráulica, então vai ficar potência hidráulica em cima e potência da bomba embaixo, dividindo, que nesse caso a gente está chamando de potência de eixo. Se eu fosse querer saber quanto de energia que consome, eu tenho que levar em consideração o rendimento do motor elétrico, né? Só para ser mais completo, digamos assim. Bom, então o que é potência hidráulica? É ρ vezes G vezes Q vezes o HB, que é a altura manométrica da bomba. Então quando você vai especificar uma bomba, por exemplo, uma bomba centrífuga, aí você pega lá um fabricante, por exemplo, KSB, que é um fabricante bem tradicional aí do mercado.
Bom, quando você pega o catálogo, ele vai te oferecer um gráfico entre vazão versus H. E é o que? Vazão que a bomba entrega vezes a altura manométrica. Essa altura manométrica não é a altura que eu consigo elevar a, digamos assim, a água ou o produto de um nível para o outro. Então ele vai elevar. Não, é altura de energia. Só que ele fala só que é H. Por quê? Porque a gente está falando de tá no catálogo de uma bomba, então é óbvio que aquele H é o H da bomba. Mas no caso do meu cálculo, eu tenho que identificar que aquele H é o H da bomba. Nesse caso é o que? É a altura manométrica ou a altura de energia que a bomba de fato está entregando para o fluido. Isso é o que? Depois, sem considerar, já considerando o rendimento. Então, se o rendimento da bomba existe, né, alguns livros, existe algumas teorias de maneira que a gente consiga chegar próximo desse atrito que eu vou ter da viscosidade, etc e tal. Mas no geral, né, o fabricante que vai de fato calcular isso. Então eu costumo até falar que no caso do equipamento, exceto se você for trabalhar, né, num fabricante de equipamento, aí você vai adentrar nesses detalhes de curvatura de pá de rotor, rendimento mecânico do motor, do equipamento, do rotor e assim por diante. Mas no caso mais comum, a gente vai estar especificando equipamentos. Então essa parte aí deixa para quem for se aprofundar, digamos assim, nesse assunto. Bom, então HB, né, de novo, é a altura manométrica da bomba. Vamos pensar agora se eu estou falando de uma turbina. Então, assim, no caso da turbina, o que eu tenho? No caso da turbina, eu tenho a energia, o fluido chegando, pode ser turbina hidráulica, turbina com água, turbina a vapor com vapor, turbina a gás com gás. Então pode ser qualquer tipo de turbina que não está restrito. Bom, eu tenho uma energia que chega na minha turbina. Aí o que acontece? A potência hidráulica, nesse caso, né? Que chega até o equipamento. E do equipamento, através, né, dele mover o rotor, ele vai entregar uma potência de eixo. Então no caso da turbina, o que eu vou ter? Qual é a energia aproveitável pelo equipamento? É a potência de eixo. É claro que se no caso de eu estar levando em consideração qual é a energia gerada, eu tenho que levar em consideração também qual é o rendimento do meu gerador elétrico, que a gente não está fazendo esse tipo de cálculo. Então, a potência hidráulica é uma coisa, a potência de eixo é outra e a potência gerada é outra. Né? Então, eu tenho um rendimento do motor do gerador elétrico aqui. Né? Mas não é o objeto do nosso estudo. Se a gente fosse fazer um estudo de uma usina hidrelétrica, por exemplo, a gente teria que levar em consideração isso. Bom, mas vamos voltar aqui então para o nosso caso. Então o que eu tenho? A potência hidráulica ela é maior, que eu tenho aqui a energia disponível no fluido, e vai passar uma energia que vai ser traduzida por uma potência de eixo na turbina. Então, neste caso, o rendimento da turbina vai ser potência de eixo dividido pela potência hidráulica, que é o que eu tenho maior disponível. Por isso que eu coloquei ali em cima que o rendimento ele é igual a energia aproveitada dividido pela energia disponível. Por isso que se você entender isso, que o rendimento é o aproveitado dividido pelo disponível, não importa se você não precisa decorar que a potência, que o rendimento da turbina vai ser PS ou PH. É só você fazer quem é maior e tal, e você consegue determinar, não precisa decorar esse tipo de coisa, você precisa entender o conceito. Então o rendimento da turbina, nesse caso, vai ser a potência de eixo dividido pela potência hidráulica. Que no caso aqui, né, se a gente for colocar as nossas variáveis, vai ser potência de eixo dividido por ρg HT. E agora o HT é quem? A altura manométrica da turbina, ou a carga de energia da turbina. Então é bem simples o entendimento. Você só precisa compreender quem é quem na equação. Se você está vendo essa aula pela primeira vez, então volta às aulas anteriores, assiste desde o começo, porque a gente está fazendo a cada momento, a gente está complicando um pouquinho mais, porque cada hora que passa a gente vai
criando e vai acrescentando o conceito. Então a maior dificuldade de mecânica dos fluidos não está no conceito em si, tá? Porque você precisa ir adquirindo conhecimentos que você não tinha antes, que foi a primeira vez que você está estudando de um modo geral mecânica dos fluidos, então você vai acrescentando conceitos e a falta às vezes de um entendimento no conceito anterior faz com que você tenha uma certa dificuldade. E, né, a HT, a altura manométrica da turbina. Bom, pessoal, a gente chegamos ao final dessa aula. A gente está desenvolvendo aí, principalmente pelo livro do Franco Brunetti. Eu vou estar fazendo na próxima, não na próxima aula, mas na outra, que a gente precisa terminar ainda, essa parte teórica, os exercícios. Particularmente eu não gosto muito dos exercícios do Franco Brunetti nesse sentido, porque ele coloca o exercício do tipo assim, no sistema você tem uma máquina, descubra se é uma turbina ou uma bomba. Eu particularmente eu gosto de fazer umas coisas práticas, umas coisas que tenham sentido. Na vida prática da gente como engenheiro, você nunca vai ter uma situação assim, esse equipamento é uma bomba ou é a turbina? Você vai chegar, você tem uma instalação, você sabe que aquilo é uma turbina, você sabe que aquilo é uma bomba. Então, para mim, não faz muito sentido. Então, eu vou estar adaptando esse exercício para a gente poder estar fazendo aí nas próximas aulas aí exercícios sobre a aplicação aí da equação da energia. Bom, qualquer sugestão, qualquer crítica, michelecamargo@gmail.com. Você pode se inscrever no meu canal para estar recebendo todas as atualizações que a gente for fazer, ou se inscrever lá no meu grupo, ou curtir a minha página lá, Engenharia e Companhia. Tanto né, o grupo como a página tem o mesmo nome. Beleza, pessoal? Obrigado aí por essa oportunidade, e a gente se vê até na próxima aula. Um abraço a todos.